Então, galera, é o seguinte, ó. O foco aqui, tá? É resolver várias questões. Foco aqui, que vai ser basicamente uma preparação para a prova. O foco aqui é fazer com que você possa gabaritar na sua prova com questões, tá? Então vamos lá. De acordo com os pontos A e B, A2 e 1, B1 e 3, esboce o vetor AB com ponto inicial na origem. Poxa, você tem aqui o vetor AB, ele deu os pontos, dá para a gente calcular o vetor. Como é que eu posso encontrar aqui? Como é que eu posso encontrar as coordenadas em relação ao vetor de fato? O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar o ponto B menos o ponto A. Como é que eu faço uma subtração desses pontos? Basicamente, você tem AB, que é o vetor que a gente vai encontrar. Ponto B, você pega o ponto B, faz a subtração ao número que está na posição x. Não tem aqui na posição xy, então, número na posição x menos o número na posição x. Número na posição y menos o número na posição y. Então, a gente vai ficar com aqui o vetor, vai ser 1 menos 2, separa 3 menos 1. Logo, eu consigo obter a extensão do vetor tanto na direção x quanto na direção y. Que aqui no caso a gente vai ficar com menos 1 e 2. Essa é a resposta, tá? Essa é a resposta em relação ao vetor, claro. A gente precisa esboçar. Então, no gráfico aqui que você tem xy, gráfico XY, plano cartesiano básico, tá? Ele pediu para representar, fazer essa representação com ponto inicial na origem, tá? Então você encontrou o vetor, a extensão tanto em x quanto a extensão em y. Logo, eu preciso fazer essa projeção com ponto inicial na origem, ou seja, vai ter que sair da origem e chegar até o ponto final. Qual é o meu ponto final? O ponto final tem que ser o menos 1 e 2. Menos 1 para x e 2 para o y. Então, basicamente, ele vai estar nessa posição aqui. Então, ponto inicial, ponto final, temos aí o nosso vetor projetado no plano cartesiano. Agora, olha que interessante, como eu falei, menos 1, a extensão em relação a x, ó, é menos 1, é 1. No caso, se você fosse ver em módulo, termos de módulo, tirando aí o menos. Tá? Então, aqui você tem extensão em x, que seria 1, módulo, tá? E a extensão em y, que seria 2. Beleza? Então, basicamente, o comprimento na direção x em módulo seria 1. Comprimento na direção y seria 2. Então, é isso aí. Essa é a projeção no plano cartesiano do vetor AB, menos 1 e 2. Agora, ele pede o que? Ele pede o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, basicamente, é o comprimento do vetor. Tá? Eu já falei, você tem o comprimento em relação a x, que é menos 1, no caso 1, e você tem o comprimento em relação a y, que é 2. Mas aqui o comprimento disso aqui, ó, quanto é que dá isso aqui? Qual o valor disso aqui? Comprimento, extensão, módulo do vetor. Então, toda vez que falar de módulo do vetor, está falando de intensidade, comprimento. Então, só para você perceber essa sacada, essa diferença. Basicamente, o módulo do vetor, ele vai ser escrito dessa maneira, o módulo do vetor, ele vai ser igual a raiz quadrada do valor que está em x ao quadrado, mais o valor que está em y ao quadrado também. Então, o módulo desse vetor aí, que a gente vai ter, vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, aqui 2 ao quadrado 4, raiz quadrada de 5. Esse é o módulo, tá? Então, temos aí o módulo do vetor. Interessante aqui para a letra C, ele pede o versor desse vetor. Então, o versor é basicamente um vetor unitário. Tá? Se você for calcular o módulo do versor, ele vai dar igual a 1. Esse versor, ele sai, nesse caso que a gente tem aqui o vetor, ele vai sair da origem. Ele é menor em relação ao vetor total. E ele vai ter módulo 1, mas ele terá mesma direção e mesmo sentido do vetor, até porque ele é como se fosse uma representação unitária do meu vetor total. Então, pode pensar dessa maneira, tá? Então, você pensando dessa maneira,
Em relação a como calcular o versor, eu vou chamar esse versor de W. E ele tem esse tipo de expressão, você coloca um chapeuzinho aqui. Tá? Então, o versor ele vai ser igual ao seu vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, você pode calcular dessa maneira. Logo, eu tenho que o versor ele vai ser igual a menos 1 e 2. Esse é o vetor dividido pelo módulo. O módulo aqui vai ser quem? O módulo é a raiz de 5. Né? Logo, eu posso concluir que o versor desse vetor vai ser menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Aqui você tem uma operação escalar, né? Você tem aqui o vetor menos 1 e 2, ambos estão sendo divididos pela raiz de 5. Logo, quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o versor menos 1 raiz de 5, 2 raiz de 5. E se vocês puderem calcular o módulo, vocês vão perceber que o módulo desse versor ele vai dar igual a 1, justamente. Isso explica o fato dele ser um vetor unitário, versor. É isso aí. Valeu!